Olá, tudo bem com você? Muito prazer, o meu nome é Isaías, eu sou integrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba. Hoje eu venho ter mais uma palavrinha com você e trazer um tema muito interessante para que nós tomemos mais conhecimentos sobre a filosofia espírita e também sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje o tema de nossa conversa é o pão da vida. Vocês já pararam para pensar que quando Cristo deu aos seus discípulos um pão e ele repartia e falava algumas palavras e disse: comam, porque este é o meu corpo. Como Jesus quis dizer com isso? Como ele pensou num símbolo tão importante em nossa vida? Porque todos nós nos alimentamos de pão todos os dias, ou aqueles que são abençoados, de certa forma, com as condições para se alimentar com ele. O quão rico é o pão nas nossas vidas, né? O quanto ele vem saciar a nossa fome. Então, muito se fala às vezes as pessoas, porque tem fome de pão. Porque pão, de certa forma, foi usado como um símbolo do corpo do Cristo. Então ele disse aos seus discípulos que vocês comam pão que é a minha carne e é o meu corpo. Por que ele disse isso? Porque ele quis dizer que todas as vezes que o homem se encontrar perdido, desequilibrado, aflito, com dor, o homem precisará se alimentar do corpo do Cristo, ou seja, não do pão material, mas dos ensinamentos que Cristo trouxe, porque ele foi o intermediário de Deus aqui na terra, ou seja, ele trouxe a nós todas as verdades de Deus. Ele nos exemplificou com seus atos e também nos ensinou com suas palavras. Feliz foi aqueles que absorveram os seus ensinamentos e aqueles que praticam também. Porque não adianta nada você aprender as coisas, você achar muito bonito as coisas que foram aprendidas, mas não praticar. E não há momento mais oportuno do que este que estamos passando agora para ser praticado os ensinamentos que aprendemos. Todas as atitudes boas e exemplificadas por Cristo na sua época e que temos total conhecimento nos dias de hoje, como amar o próximo, amar e confiar em Deus sobre todas as coisas, porque cada um de nós estamos passando neste momento por algum momento difícil na nossa vida, ou seja, alguns estão perdendo pessoas amadas, outros estão passando por dificuldades financeiras, outros estão passando por enfermidades. Então, que nós tenhamos o conhecimento das verdades de Deus que foram tragas por Cristo. Cristo também disse que para aqueles que tivessem fome de conhecimento seria deixado o Consolador prometido. E o Consolador prometido nada mais é do que o Evangelho, este Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Então, que você, nos seus momentos de aflições, possa se reservar no seu quarto ou em algum lugar e possa pedir a Deus que Ele possa conversar com você, te dando orientações através das leituras do Evangelho. E você abrirá numa página que com certeza conversará diretamente com você e trará maiores esclarecimentos, trará até mesmo algumas sugestões de como você pode resolver os seus problemas ou como você deve se postar. Todos nós temos que ter bastante fé, em tudo aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que existe uma força bem maior que nós, porque nós fomos criados por essa força. Algo nos criou e este algo é o Deus. É o Deus que nos ama em igualdade, sem distinção. Ele não faz diferença em nenhum de seus filhos. Muitas das vezes nós pensamos que somos injustiçados pelos momentos de desequilíbrio e até mesmo de fraqueza que passamos. Mas existe uma coisa muito valorosa em cada um de nós que deve ser exercida e fortalecida a todo momento, que é a nossa fé. Por isso, Cristo também ofereceu o vinho como seu sangue. Então, ele ofereceu o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue. Porque nós somos, além de necessitarmos do pão, necessitamos também do vinho, para saciar a nossa sede. E ele disse que comêssemos o pão, que significaria sua carne, e o vinho, que significaria o seu sangue.
Porque todo aquele que quiser o conhecimento, ou seja, que quiser as verdades do mundo espiritual e de Deus também, comerão os ensinamentos de Cristo, que seria o pão. E todos aqueles que tiverem sede de justiça, que quiserem fazer as coisas certas, as coisas dignas de todo homem, beberão o vinho que é o sangue de Cristo, que significa a justiça de Deus. Então, que nós possamos comer, os conhecimentos, ou seja, adquirir, absorver os conhecimentos, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos. Nós precisamos voltar a ter fé, a ser crentes no poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos tomar atitudes mais benignas para conosco mesmo. Isaías, como eu vou tomar essas atitudes se a minha vida está tão sofrida? Se a todo momento eu penso em findar com a minha vida, acabar com tudo, estou sofrendo muito, a dor é muito forte, eu não durmo mais de tantas dívidas, olha, essa enfermidade está acabando comigo, a enfermidade da pessoa que tanto amo. Nós sabemos que neste mundo não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Nós sabemos que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Nós sabemos que Ele confia intensamente na nossa capacidade de superação. Todos nós somos capazes, todos nós somos inteligentes o suficiente para tomarmos diretrizes em nossas vidas que nos levarão a ter mais fé, ter mais ânimo, saber agir da maneira correta. Todas as portas da nossa vida são estreitas. Os caminhos são pedregosos, machucam os nossos pés, porque aqueles caminhos que são muito floridos e as portas que são muito largas nos levam à perdição. Esses são as falsas felicidades no mundo. Te dão felicidades momentâneas que depois se justificam em tristezas. Mas todas as vezes que nós lutamos para podermos passar por essas portas estreitas e por esses caminhos pedregosos que machucam os nossos pés, todas as vezes que chegamos ao fim de cada uma dessas portas e cada um desses caminhos, nós nos sentimos aliviados, porque nos sentimos mais fortalecidos, mais fortificados. Nossa fé cada vez se solidifica mais, porque nós precisamos de uma fé sólida, nós precisamos acreditar em algo, nós precisamos constantemente estar sendo testado para fortalecer a nossa fé em Deus. Ele está olhando por mim, Ele está olhando por você, Ele está olhando por todos, pelos desencarnados, pelos encarnados, pelos nossos irmãos animaizinhos, para todos Deus olha. Mas Ele também necessita que cada um de nós possa fazer a sua parte ajudando. Como? Não se corrompendo pelas falsas felicidades do mundo, não se deixando à mercê das influências dos espíritos desafetos nossos e desencarnados, não se deixando se levar pelos vícios desse mundo de perdição em que vivemos. Nós estamos aqui para lutar contra os nossos instintos, do mal, para que tornemos pessoas melhores, espíritos melhores. E para isso nada mais é que, para conquistar todas essas virtudes, nós devemos estudar, nós devemos ler o Evangelho, procurar entender. Isaías, mas eu tenho tanta dificuldade das leituras do Evangelho, eu não consigo entender, eu tenho até um pouco de vergonha. Olha, a cada vez que você fizer a leitura, você entenderá um pouco mais. Porque todos os ensinamentos, todos os códigos serão decifrados no momento certo, no momento de cada um. Como na época de Cristo, que ele falava muito por parábolas, porque as verdades espirituais ainda não podiam ser ditas naquele momento, ele dava os exemplos, Olha, sede perfeito como Deus é perfeito. Se nós pararmos nos dias de hoje para pensar, como uma criatura pode chegar à perfeição do Criador? Não tem como, porque não pode haver dois criadores. Imagina se existissem dois deuses. Um queria um dia de chuvoso, outro queria um dia de calor. Um queria que você não sofresse, outro queria que você sofresse. Já imaginou a dúvida?
Por isso, não há como uma criatura ser perfeita como seu Criador. Mas ele usava isso porque o poder é o que fazia com que o homem corresse atrás das coisas. Essa fome por poder. Então, quem naquela época não queria ser, né, tão poderoso quanto Deus era, tão perfeito quanto Deus é? Então, ele deu esse exemplo. Mas nos dias de hoje, nós somos capazes, né, de entender as coisas com mais facilidades espirituais, porque existem livros ditados, né, por espíritos desencarnados, psicografados por tantos médiuns com responsabilidade e credibilidade que trouxeram nos ensinamentos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, aqui no canal do YouTube, do Grupo Espírita Irmão Franklin, e na página do Facebook, Grupo Espírita Irmão Franklin, nós temos o estudo com a médium Célia Maria Marques do Livro dos Espíritos e com os outros médiuns da casa também. Seria muito bom que você participasse, porque muitas das vezes nós nos perdemos diante do nosso sofrimento. E por que nós sofremos? Porque ainda não entendemos e nunca procuramos conhecer as verdades de Deus. Porque quando nós pararmos para entender as verdades de Deus, o que Ele quer conosco, com cada um de nós, é aí que nós teremos mais equilíbrio, teremos mais conforto. Para vocês terem uma ideia, nós ainda não conseguimos nos confortar com a passagem de alguém. Mas aí você vai falar assim, mas a perda de alguém é muito dolorosa. Aí eu digo para vocês, a perda de ninguém é dolorosa, porque nós não perdemos ninguém. Nós apenas nos afastamos momentaneamente, que terá um reencontro muito breve na espiritualidade. E o tempo hoje passa muito rápido. O que são 20 anos, 10 anos, 15 anos? Eu sei que para muitas mães, muitos pais, muitos filhos, esse tempo é até doloroso demais. Mas pensem que Deus faz tudo em sua sabedoria, buscando o bem de cada um de nós. Muitas das vezes, o bem de um significa a dor do outro. Mas que tenhamos em nossa mente, Deus é justiça, é todo poder, para com cada um de nós, para comigo, para com você, para com todos os outros. Deus age justamente, né? Dando às vezes à pessoa o livre-arbítrio até de errar, para que ela aprenda com seus erros. Então, que nós tenhamos a capacidade de conseguir absorver os aprendizados e também pô-los em prática. Aí você vai me questionar, Isaías, mas Cristo também disse que não só de pão vive o homem. Justamente por isso, e o Chico também chegou a falar que o homem dos dias de hoje estava sedento não por pão, faminto, desculpa, não por pão material, mas por pão espiritual, que é justamente o conhecer da espiritualidade. É por isso que nós sofremos tanto hoje, porque desconhecemos a verdade da espiritualidade. Por exemplo, esse último exemplo que eu dei, nós não perdemos ninguém, nós nos afastamos momentaneamente. E se não fosse o tal grau de ignorância de nós reencarnados, talvez esse véu que ofusca a nossa visão em ver os nossos entes desencarnados não existiria. Porque poderíamos ser espíritos mais evoluídos. E para essa evolução é necessário que nós possamos sentir respeito pelo nosso próximo, nós possamos sentir amor pelo nosso próximo, mas não pelo nosso próximo tão próximo, como exemplo, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus sobrinhos, meus filhos, não esses próximos, mas que nós possamos ter respeito por aqueles próximos um pouco mais distantes, o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, o seu patrão, o seu colega de escola, o seu amigo, o seu desafeto, que você o respeite, porque ainda é difícil de ter um sentimento para um desafeto, mesmo que você tenha por uma pessoa que você ama, mas que você possa pelo menos respeitá-lo, para que esse respeito seja um degrau a mais na sua evolução. Então, que você possa
abrir a sua mente aos novos conhecimentos, que você possa se deixar, ter mais interesse em ler um bom livro espírita, em procurar entender, eu quero saber o porquê dessa dor minha, o porquê muitas das vezes eu sinto que neste mundo eu não sou feliz, o porquê, onde foi parar, o que acontece com as pessoas quando desencarnam. Então, procure saber, procure estudar, procure entender o porquê de tudo está acontecendo, o que Deus quer de mim, quer de você, quer de todos nós. E façamos a nossa parte para mudar, para melhorar. Porque cada um fazendo a sua parte, nós todos no final conseguiremos um bom objetivo. Todos conseguirão uma boa evolução. E um mundo mais evoluído é um mundo mais feliz. Cada um de nós precisa entender que a vida é doação. Esses dias eu vi um vídeo que estava muito bem exemplificado. Eu não lembro muito bem, depois eu vou deixar postado na página do Facebook, mas o rapaz, numa colação de formatura, ele dizia mais ou menos assim, que as árvores dão frutos para outros comerem, que a terra dá o alimento para que outros comam. E assim sucessivamente ele foi falando. E no final ele disse que o mundo é uma intensa, uma eterna doação, que os animais doam sua carne para que nos alimentemos, que a vaca doa o seu leite, dá o seu leite ali para que a gente possa beber. E assim sucessivamente. Que quando nós aprendermos que nós devemos doar aquilo que sabemos, ou seja, se você é bom em alguma coisa, se você tem o conhecimento de uma coisa, passe à frente. Ensine outros a fazerem também, para que o seu conhecimento nunca morra. Porque eu costumo falar sempre que as pessoas só morrem quando elas não são mais lembradas. Quando tudo que elas fizeram ou procuraram fazer morre junto com elas. Aí sim é uma morte. Mas do contrário, sempre quando elas conseguem deixar o seu rastro, conseguem entrar para a história de outras pessoas, que elas se lembram, falam, olha, fulano me ensinou isso, eu vou te ensinar também. E você dá o seu exemplo, então nós não morremos, nós vivemos eternamente na memória das pessoas. Então que você possa ensinar aquilo que você sabe a outras pessoas, que você possa doar as suas palavras de ânimo, de acalento, que você possa doar do seu tempo para ser um ouvinte de uma pessoa que tem tanto a falar e que tão poucos querem ouvir, mas que você vai ser o diferencial dessa pessoa. Que você possa, se possível, se fazer pedinte para muitos que ainda temem pedir para elas. Só assim nós entenderemos que Deus quer de nós. Ele quer que nos doemos uns para os outros. Ele quer o nosso auxílio. Ele quer que nós tenhamos mais piedade. Ou seja, que nós nos coloquemos um no lugar dos outros. Eu não posso medir as dores de vocês, porque eu não sei a intensidade de cada dor. Mas eu posso dizer a vocês que nós sofremos cada um a sua dor na intensidade que ela tem que ser. Então, se for preciso, chore. Se for preciso, sorria. Se for preciso, grite. Mas não se sinta injustiçado. Nunca blasfeme contra Deus. Nunca diga que Ele é injusto. Nunca reclame sem que as suas reclamações sejam justas. Agradeça. Por mais difícil que estejam as coisas, agradeça. Procure agradecer para que Deus reconheça o seu esforço de melhoramento e Ele possa olhar para você e dizer, abençoado seja você, meu filho, que apesar da dor, ainda me bendiz. Que você possa ser santificado, que você possa ser abençoado. E que todos nós tomemos conhecimentos de comer o pão da vida. Porque o que nos dá a vida, se é a felicidade
está no entendimento dos aprendizados do Cristo, dos aprendizados que ele nos trouxe e também do nosso querer de conhecimento, dos atos e exemplos que ele deixou aqui para nós. Espero que nossa conversa tenha sido de grande benefício para você. Espero ter podido trazer aqui algum ensinamento. Nós aprendemos uns com os outros, né? Convido você para assistir a nossa live domingo às 16h30, né? Que por causa dessa pandemia e alguns decretos, nós estamos fazendo nossa live um pouco mais cedo para atender vocês, tá bom? Então, desde já, eu já deixo meu convite aqui, domingo, às 16h30, nós estaremos fazendo a nossa live no Facebook e no canal do YouTube. Desejo a vocês um bom fim de semana, que sejam abençoados. E peço a vocês, se cuidem, se amem e cuidem daqueles que vocês amam também. As coisas não estão fáceis, mas sempre quando a tempestade passa, o sol brilha novamente, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo e até domingo, se Deus quiser, na nossa live. Beijo para todos.